Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 15 aqui no Crimecast. Mas antes, eu queria pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Então, amigos, hoje a gente vai dar continuidade à história aí do Anthony Templey, que atirou no próprio pai, né? Vocês lembram que a gente parou, o final da primeira parte dessa história foi quando surge aquela informação chocante de que Anthony Templey pode ter sido sequestrado pelo próprio pai, pelo pai biológico, quando tinha apenas 7 anos, né? Quando era apenas um garoto. E aí vocês lembram que a Shaina Landry, ela consegue localizar uma garota, né? Pelo Facebook. O nome da garota é Natasha. E quando elas entram em contato ali por uma videochamada, a Natasha está com uma mulher, que é a mãe dela e a mãe do Anthony Templey. A Teresa Thompson, ela é a mãe biológica de Anthony Templey. A Teresa conta que ficou em choque junto com a sua filha Natasha ao falarem no nome do seu filho, né? E ela disse que perguntou logo se ele estava morto, se estava bem e tal. E a Shaina Landry explica todo o ocorrido para ela e ela fica desnorteada, né? Mas feliz porque sabe que seu filho finalmente havia sido encontrado. A Teresa, ela tem um panfleto, né? Ela carregou esse panfleto de menino desaparecido em sua bolsa por 11 anos. E no panfleto diz que o Anthony sumiu em abril de 2007. E a história é a seguinte: Bert fez Anthony acreditar que Teresa era viciada, que não se importava com ele e não era boa mãe para ele. Então, por isso, ele não a procurava. Shaina Landry providencia ali alguns telefonemas, né? Pois Teresa queria muito falar com o filho. Então, em 19 de junho, ela entra em contato com Anthony na cadeia para lhe avisar. E a Shaina Landry, ela entra em contato com o Anthony, ela faz ali uma ligação e ela diz a ele que a sua mãe já o procurava há muitos anos e que ele tem um irmão e uma irmã. E a Shaina então pergunta ao Anthony se ele quer falar com sua mãe e ele diz que sim. Teresa então conta a Anthony que o procura desde o dia que ele sumiu, desde o dia que o pai o sequestrou do quintal da casa. A imprensa toma conhecimento do caso, né, e passa a noticiar como Anthony foi escondido de sua família por 11 anos. A irmã de Anthony levou o panfleto de criança desaparecida à delegacia. E então o caso começa a tomar outros rumos.
O promotor público Rylar Moore diz que irá levar em conta todas as novas informações. Shayna Landry entra em contato com o Departamento de Homicídios de East Baton Rouge e lhes diz sobre Anthony ter sido sequestrado pelo pai. O detetive Greg Brown diz então que Anthony não estava no Banco de Dados Nacional de Crimes sobre pessoas desaparecidas, né, e que não havia nada contra Byrd, nenhum mandado de prisão e nem era procurado por nenhum crime. Então se levanta uma dúvida se a história de Anthony ter sido sequestrado pelo pai, contada pela irmã e pela mãe, é verdade. Teresa mora em Ingleside, Texas, com a sua mãe Patricia e sua irmã Becky, e diz que elas se dão muito bem. Ela conta que quando conheceu Byrd, estava passando por um momento difícil. Ela estava se divorciando, enquanto seus filhos Matthew e Natasha tinham 9 e 12 anos. E aí, amigos, a gente vai aqui para a história de como a Teresa, mãe do Anthony Templey, conheceu o pai dele, o Byrd Templey. Ela diz que trabalhava em um restaurante de frutos do mar em Ingleside e foi nesse restaurante, né, que ela conheceu o Byrd. Ele estava ali na região a trabalho. E ela lembra que o Byrd era um homem engraçado, né, e que se divertiu muito com ele, como não se divertia há muito tempo, né, quando eles saíram juntos. Eles se conheceram ali onde ela trabalhava, né, num restaurante. Ele acabou chamando ela para sair. Ela disse que gostou muito, se divertiu muito ao sair com o Byrd Templey. A Patricia Jenkins, mãe de Teresa, diz que quando viu Byrd, logo pensou que não iria gostar dele, pois, segundo ela, ele era sorridente demais e que isso era algo forçado, né? Ela achava, ela percebia isso. Depois de alguns meses, o Byrd recebeu uma proposta de emprego em Houston, Texas, e perguntou se a Teresa queria ir com ele. Ela responde que sim, né? Que adoraria morar em Houston. A irmã Becky Blackmer conta que Teresa foi com Byrd porque queria uma vida melhor para os filhos, né? E que ela achava que seria muito bom e legal, mas não foi. E o Anthony, ele é perguntado se ele tem alguma lembrança da Teresa, mas ele diz não lembrar assim de quase nada, né? Ele diz que a única coisa que ele lembra é de que ela era loira. E o Anthony diz que ele era muito novo, né? Não lembra de como era sua mãe. Teresa diz que começou a ver os sinais de alerta quando se mudou para Houston. Ela diz que Byrd exigia atenção, muita atenção, desde o momento que entrava em casa até a hora de dormir. E ela conta de uma vez em que Byrd estava preparando uma bebida e ela estava meio que não prestando atenção nele, né? Ela estava fazendo ali outras coisas, cozinhando, limpando, e ele insistia que ela olhasse para ele, mas ela estava ali ocupada, né? E não olhou para ele. Ele veio então para frente dela, a encarou e deu um golpe num banco da cozinha, quebrando o banco com uma pancada. E ela conta que cada vez mais ele parecia um louco. E ela então descobre que Byrd cheirava cocaína. E a Teresa diz que foi ficando com muito medo dele, né? Que via todos os sinais de alerta, mas fazia vistas grossas, né? Não queria ver aqueles sinais. A Patricia, mãe da Teresa,
ela diz que notou a filha muito quieta, muito triste, né? E então ia visitá-la de vez em quando. Só que o Burt, ele não queria os familiares dela lá na casa deles, porque estando lá, elas veriam o verdadeiro Burt, né? Ele queria esconder isso. Teresa diz que passou a ser controlada diariamente. Burt ficava bravo por qualquer coisa, ela diz. Ele era muito explosivo. A irmã Becky diz que Burt sempre reclamava quando eles iam lá e fazia confusão até por uma única colher que tivesse sido usada e colocada na pia. Teresa lembra de apanhar de Burt e em uma das surras a deixou de cama por vários dias. E ela diz que não sabe o porquê continuou com ele depois daquilo. Ela diz que acha que foi porque ficou com muito medo dele após isso. Patricia diz que ficou muito decepcionada quando soube que Teresa havia engravidado de Burt. Ela diz que sabia que o relacionamento deles não daria conta de uma criança. Ela conta que Teresa teve o bebê e logo depois as surras continuaram. Teresa diz que Burt cumpriu pena por bater nela e que ele chegou a bater nela quando estava grávida de Anthony. E por isso, aquelas acusações constavam no sistema quando Shayna pesquisou sobre Burt. Teresa diz que foram umas 4 acusações por agressão. E aí vocês lembram, amigos, que essas acusações, né, que eu falo, vocês lembram que a Shayna Landry, quando ela começa a investigar e tal, não encontra nenhuma informação sobre o Anthony, porque ele era menor na época, não tinha 18, então não tinha informações dele nas redes sociais. Então a Shayna Landry, ela passa a investigar o Burt, né, o pai dele. E quando ela procura, investiga o Burt Templey, ela encontra várias desses crimes, né? E todos esses crimes, né? Todas essas ocorrências que tinham no nome do Burt eram essas agressões, né? Então isso aqui confirma lá todos aqueles dados que a Shayna Landry já tinha verificado e tinha puxado sobre o Burt Templey. E aí agora a gente volta para Houston, Texas, para o ano de 2002. No ano de 2002, Burt bateu em Teresa e fugiu com Anthony quando o garoto tinha apenas 7 meses de idade. Teresa diz que ficou muito assustada quando ocorreu. Ele pega o bebê e foge com ele quando ele tinha apenas 7 meses, nas palavras de Teresa. Ela diz também que Burt sempre convencia os policiais e, na maioria das vezes, eles o soltavam. Então, ela começou a achar que não adiantava mais chamar a polícia. Sempre após alguma confusão, ele voltava, não pedia desculpas e agia como se nada tivesse acontecido. Teresa conta que começou a ficar tão frequente, né, aquela situação de abuso, que ela passou quase a achar que aquilo era normal, né? Pois ela também já tinha passado por aquilo, ela havia crescido em um lar com abuso, né? Num lar ruim, e confidencia que quando pequena seu padrasto também era ruim e ainda era um molestador e a molestou. E a mãe dela, a Patricia, ela explica que não se percebe que se casou com um homem ruim no começo, porque eles sabem enganar muito bem. Ela diz que o seu pai também era um homem ruim e alcoólatra, que batia em sua mãe também. A Patricia, ela diz que também apanhou de seu marido sem motivo algum,
se é que existe um motivo, é óbvio, não existe um motivo, né? Mas ela diz que apanhava também do marido, assim como a filha Teresa apanhou de Burt. Então, aquela senhora, a mãe da Teresa, ela diz que tudo isso é muito triste, porque ela não sabe como quebrar o ciclo da violência. Então, amigos, esse relato aí triste, né, da Patricia, que é a mãe da Teresa, ela diz que todas elas passaram por essa questão da violência, né? A Patricia, que já é uma senhora, ela diz que a mãe dela sofria, né, com um relacionamento abusivo, que o pai era alcoólatra e tal. Ela mesma, ela própria, Patricia, também apanhava do companheiro. E agora a filha, né, a filha dela, a Teresa, que é a mãe do Anthony Templey, também passou pelo mesmo problema. Então, para você ver que essa questão aí da violência doméstica contra as mulheres é algo muito sério, né? E aí a gente volta para Baton Rouge, né, para o ano de 2019, que foi o ano que ocorreu o crime. E o advogado, o Jared Amber, ele diz que muitos o perguntam, né, como é possível representar alguém que se sabe que é culpado. E ele diz que também é muito difícil representar uma pessoa que é inocente e essa pessoa acabar sendo condenada. E ele explica que é difícil dizer que o Anthony é inocente, porque ele pegou uma arma e matou o pai. E que com as informações que ele tem, é muito complicado dizer se o caso de Anthony foi ou não legítima defesa. O Jared, né, ele vai até a cadeia falar com o Anthony. E o Anthony diz que está muito triste, né? Fala que agora entende o porquê que o pai dele nunca o matriculou em uma escola. E o advogado explica que tem conversado com o promotor, né? Acredita que pode fazer a defesa do Anthony e acredita que possivelmente há uma possibilidade ali deles não quererem acusar o Anthony, né, diante dessa história aí que foi descoberta. Porém, a promotoria fala depois que realmente deverá sim ter um julgamento de Anthony Templey. Então, esse advogado, amigos, ele se interessou pelo caso, né, e ele começa ali a conversar, a ter contato ali com o promotor, e num determinado momento ele acha que, pela história que foi descoberta, ele acha que ali as coisas estavam caminhando para que talvez o Anthony não fosse nem a julgamento. Só que depois, né, a promotoria diz, não, realmente esse caso a gente vai sim ter que ter um julgamento, né? Então ali já frustra ali um pouquinho os planos do advogado, né, que é o cara que está ali se dispondo, né, a representar o Anthony Templey. E a assistente da promotoria, a Dana Cummins, ela explica que a pena por homicídio culposo vai de 0 a 40 anos. E quando se trata de assassinato, né, é prisão perpétua. E mesmo com tudo isso, né, com todas essas informações, o advogado Jared, ele acredita ainda que pode vencer essa causa. Só que aí Anthony é indiciado por assassinato em segundo grau, ou seja, foi decidido que Anthony agiu sim com intenção de matar. O advogado diz que isso nunca deveria ter acontecido, porque quando a acusação foi modificada, por conta disso, ele é transferido para o sistema de justiça adulto automaticamente. E aí ele explica que agora que o Anthony, que nessa época ainda era menor, ele vai para uma cadeia com presos adultos, que são muito mais violentos e muito mais perigosos.
E o Anthony, ele diz que não queria ir a julgamento, porque ele acha que será tratado de forma injusta. O Anthony, ele também diz que, ele continua dizendo, né, que não deveria ser acusado de nada, porque não fez nada de errado. Ele usa essas palavras, o Anthony Templey. E ele explicando isso, ele diz, olha, eu não tive a intenção de matar o meu pai, né? Eu só queria que ele não me machucasse, que ao final daquela confusão eu fosse retirado da casa para sempre. E ele imaginou que seria assim que terminaria toda aquela situação. Ele queria de qualquer forma se livrar da companhia e da presença do pai. Ele deixa isso explícito, né? E aí, amigos, a gente volta de novo um pouquinho no tempo, a gente volta para Houston, Texas, no ano de 2006. Teresa conta que Bird começou a falar que eles precisavam de um seguro de vida. E ela responde logo que não faria nenhum seguro de vida com ele. Ela diz que não assinaria um seguro de vida com ele, pois com certeza ele a mataria pelo dinheiro. Teresa então decide escrever bilhetes em que diz o seguinte, olha só, se eu morrer, foi o Bird. Ela espalha vários bilhetes desses por toda a casa, escondidos ali em alguns locais. Então olha o nível, né, olha o medo que ela sentia do próprio companheiro, né? Ela escreve vários bilhetes ali, esconde ali para que ele não veja, obviamente, que dizia isso, se eu morrer, foi o Bird. Então ela tinha ali já um medo muito grande de que ele fizesse algo com ela. E dias depois, a Teresa conta que um amigo de Bird chega na casa, começa a gritar com ela, né? Ele começou a dizer que ela saísse da casa porque o seu esposo havia contratado ele para matá-la. Olha só isso, amigos. O cara chega na casa aos gritos, dizendo que ela saísse logo, porque o próprio marido tinha contratado ele para matar ela. E esse cara, ele diz que não quer matar ela, né? Mas que ela vai precisar sair de dentro da casa. E ela conta nesse episódio, ela diz que tentou ali, correu para pegar algumas roupas, né? Para pegar o filho. Só que ele disse que ela não pegue nada, né? E que ela saísse logo, imediatamente. Quando a Teresa ia sair, o Bird chega. O Bird, ele fala aos gritos para Teresa que vai acabar com o cara, se referindo lá, né, a esse amigo dele. E ele sai no carro cantando pneu. A Teresa, ela diz que o Bird voltou no dia seguinte bem cedo pela manhã e simplesmente não tocou no assunto. Ele fez de conta que nada daquilo tinha acontecido. Olha que loucura isso, amigos. Então, vamos ver se a gente entendeu aqui. Ela tá em casa, chega um cara, um amigo do Bird, que ela identifica como sendo alguém conhecido do Bird, algum amigo. E ele chega aos gritos dizendo que ela pegue somente alguma coisa e vá embora o mais rápido possível, né? Que ela tinha que sair imediatamente. Quando esse cara estava avisando ela que ela ia sair, o Bird chega na casa. Então aqui, para mim, nesse ponto, não ficou claro para mim se o cara, talvez o Bird já tivesse sabendo que o cara ia avisar ela. Não sei, né? Eu fiquei assim meio com essa impressão, porque quando o cara vê que o Bird chegou, ele pega o carro e sai fora. Então eu acho que foi isso, eu imagino como isso, como o cara indo avisar a Teresa sobre essa questão, né? E o cara não era um criminoso, tanto que ele vai e manda ela sair porque não ia fazer isso. O Burt, depois que volta, ele simplesmente não toca no assunto. Então fica algo ali muito... É bizarro, né, cara? É bizarro pra Teresa saber disso e ela vê o Burt chegando depois. Então... e ele voltar e não dizer nada, né?
E a Teresa, ela diz que poucas semanas depois disso, ela estava ali tentando dar um jeito de fugir da casa com o filho, né, com o Anthony. E os pais de Burt chegam na casa deles pela manhã. A Teresa então faz ali um café da manhã bem caprichado, né, para os pais do Burt. E ela disse que fez ali alguns ovos, cortou ali uns pedaços ali de porco e tal, costelas e tal. Fez ali um café da manhã bem caprichado para os pais dele. E logo em seguida o Burt chega. Ela disse que ele chegou, olhou para a comida e perguntou por que ela estava fazendo costelas de porco no café da manhã. E ela vai e responde que em Ingleside era comum fazer aquilo no café da manhã, né? E ela diz que, enfurecido, o Burt pega um copo e joga no rosto dela, da Teresa, na frente dos pais dele. Depois disso, ele ainda vai, pega ela pelo cabelo, segura ela pela nuca, machucando-a muito, né? E fazendo até ela perder cabelo nessa agressão. Os pais dele, vendo aquela loucura, eles imploram para que ele pare, né? E o Burt diz o seguinte para eles, que eles vão embora. Olha que inferno a vida dessa Teresa Thompson, a mãe do Anthony Templey. Ela foi agredida na frente dos pais do cara. E quando os pais tentam ali intervir por ela, né, ele manda os pais irem embora, né, dizendo que eles têm que ir embora e praticamente expulsa ali os próprios pais da casa dele. A Teresa diz que não ficará ali e que levará o Anthony também. Mas o Burt segura o garoto e não deixa ela o levar junto no carro dos avós. Que os avós que estavam ali simplesmente atônitos ali e assustados, completamente assustados com aquela situação. E a Teresa, ela disse que foi triste, né, sair dali sem poder levar o filho. Ela disse que ficou com medo de que se forçasse, quisesse realmente levar o Anthony, ele depois saísse, matasse ela e matasse também a família dela. Então o medo dela foi esse. Olha só como que ela ficou naquela situação, né? Ela disse que queria levar o filho dali, mas ficou com medo que talvez se saísse com o filho, o Burt fosse direto para a casa dos pais dela, né, da família dela, e matasse a família dela e depois ela. Então ela realmente vai e deixa o filho. Um pouco mais na frente, né, ela pede para descer do carro, né, e ela vai para a rodoviária de Houston, pega um ônibus e vai para a casa de sua mãe. Patricia, mãe de Teresa, diz que só viu o estado da filha quando ela apareceu em frente à casa. Ela diz que chegou ali, era uma garota magra, bem magrinha, com parte do cabelo arrancado e com marcas de agressão. Patricia diz que Teresa apanhou muito de Burt. A Teresa, ela estava muito machucada, de volta em casa e sem seu filho. Então, amigos, a gente vê que essa situação, cara, era simplesmente um inferno para a Teresa Thompson, né, a mãe do Anthony Templey. Ela tá em casa servindo os pais do Burt, né? E o cara chega e encontra ali qualquer motivo que seja, quer dizer, não tinha um motivo ali, ele procura algo para iniciar uma confusão e aí ele simplesmente agride violentamente a mãe do filho dele, cara, na frente dos pais dele, né, com um copo que ele joga nela, ele arranca um tufo de cabelo dela, ele segura ela pelo pescoço, os próprios pais dele ali interferem, né, naquela situação absurda e ele expulsa os próprios pais quando os pais tentam ajudar a mulher e fazer com que ele pare ali com aquela loucura.
E aí, cara, ela se vê nessa situação, a Teresa Thompson, de ter que voltar lá pra casa da mãe, só com a roupa do corpo ali, né? Aproveitou a carona que pegou com os pais do Burt, e aí ela vai direto pra casa. E a mãe dela explica, né, que ela tá ali uma moça muito magrinha, ou seja, ela tem sofrido bastante, além de estar apanhando ali e sofrendo agressões. Então, cara, ela se vê ali numa situação que é bem complicada, né? E aí a gente volta para Baton Rouge, né, para o ano de 2019, porque um juiz ele reduz a fiança do Anthony Templey e diz que ele deve fazer terapia. O Anthony também pedido ali que ele também faça exames e avaliações de sanidade mental, além de ter que usar uma tornozeleira eletrônica. A assistente da promotoria, a Dana Cummings, ela diz que tem muito medo de que o Anthony saia da cadeia sob fiança e mate outra pessoa, porque ela sempre que o via, ela disse que era a mesma coisa, ele não parecia ter nenhuma emoção, não dava para imaginar o que se passava na cabeça dele, ela explica, né? O advogado então solicita que Anthony seja avaliado por um psicólogo, um profissional que o avaliasse, ele desse seu parecer. E aí, um psicólogo faz isso, avalia o Anthony e diz que não acha que ele ofereça perigo para os outros, né? Ele dá um parecer ali, embasando a decisão de que o Anthony Templey, ele pode sim sair da cadeia e que não é perigoso para as pessoas se ele estiver em um ambiente controlado. O juiz então concorda e permite que Anthony saia sem necessidade de pagar fiança. No dia em que é solto, Anthony é recebido do lado de fora por Susan, que era a madrasta dele, e pelo Peyton, o filho da Susan. Eles moraram juntos por um bom tempo, né? E a Teresa, ela decide dar espaço para ele, né, para o Anthony, e aguardar que ele mesmo a procure por conta própria, né? Ela decide deixar esse encontro aí entre eles para depois. A Susan, ela diz que considera o Anthony como um filho de verdade, né? Não só como um enteado. E o Peyton, o filho da Susan, ele diz que quer apoiar e ajudar o Anthony como um verdadeiro irmão. Anthony diz que sair foi bom, mas o fato de ter que usar ali aquela tornozeleira incomoda ele bastante. O advogado explica que foi uma grande vitória, né, a saída do Anthony, porém não é algo definitivo e que ele ainda pode pegar, inclusive, prisão perpétua. Anthony diz que a culpa de tudo isso é de seu pai e diz achar que Burt roubou sua infância. E aí a gente volta de novo, amigos, para Houston, Texas, para o ano de 2007, porque a Teresa, ela volta a contar daquele dia em que ela foi agredida, né, e diz que tinha que voltar para buscar o Anthony. Vocês lembram, né, aquele absurdo que ela foi agredida na frente dos pais do Burt. Ela vai para casa e tal, se recupera ali, se recompõe e decide voltar para buscar o Anthony lá, que ficou na casa com o Burt. E ela conta que quando chegou em casa, não havia ninguém. Burt tinha ido embora com Anthony. A Teresa então diz que a única solução era procurar e contratar advogados. Maisha Coulter, do Programa de Ajuda a Vítimas de Violência Doméstica, diz que dados mostram que quando uma pessoa deixa uma situação de violência doméstica, ela corre mais risco de se machucar e corre mais perigo. Por conta disso, as pessoas continuam naquela situação.
ela conta que a Teresa Thompson procurou eles no início de 2007 pedindo ajuda para obter uma ordem de proteção civil e a guarda de uma criança. Teresa consegue a ordem de proteção e depois tenta garantir a guarda do seu filho. Burt, porém, não comparece às audiências e se nega a entregar a guarda de Anthony a Teresa. Burt Templey simplesmente sumiu com o filho. Maisha diz que é comum um dos pais usar isso contra o outro para tentar se manter no controle da situação. A Teresa, ela diz que procurava os dois várias vezes, né, mas não encontrava nada. Ela disse que estava óbvio que Burt estava escondendo o filho. E a Teresa, ela conta que ela então decide fazer panfletos para procurar, né, o filho Anthony, e ela diz que gastou em torno de $1.000 com isso. Ela então espalha os panfletos por Ingleside e Houston. E aí, Teresa liga para os pais de Burt para falar com eles, e quem atende o telefone é Anthony. E o menino diz à sua mãe que não sabia onde ela estava, e ela diz que o estava procurando. Olha isso, amigos. Então, para ficar claro aí, depois dela apanhar ali na frente dos pais, né, de já ter apanhado várias vezes, ela volta para a casa da mãe, a Teresa, e aí quando ela retorna, né, para a casa deles, o Burt tinha sumido com o Anthony. Ela procurou várias vezes, muitas das vezes, mas não encontrava de jeito nenhum. Num belo dia ela liga para falar com os pais do Burt, e o garoto, né, o Anthony Templey, que ainda era uma criança, atendeu o telefone, e só aí é que ela descobre aonde ele estava. E aí o que é que ela faz? Ela pega o carro e vai direto para Baton Rouge, para a casa dos pais de Burt. Quando ela chega lá, ela começa a bater na porta e tal, né, batendo ali incessantemente na porta, chamando pelo Anthony, só que ninguém abre a porta. Ela diz até que conseguia ouvir ele lá dentro, né? Mas ninguém vai abrir a porta, e ela então, sem ter o que fazer ali, ela não ia arrombar a porta, né, dos pais da casa dos pais do Burt, ela tá com os panfletos, então ela espalha os panfletos ali próximo à casa, né? Ela faz isso para que toda a vizinhança ali soubesse, né, que o Anthony era um garoto que havia sido raptado. E aí depois o Burt vê isso, né? Vários panfletos ali com o nome do Anthony, a foto do Anthony Templey, dizendo que era um garoto sumido que tinha sido sequestrado. E aí ele fica muito irritado com aquilo, né? Teresa explica isso. E o que é que ela faz? Ela vai ao tribunal de Baton Rouge e apresenta todas as ordens judiciais do Texas. E é aí que obrigam Burt a entregar o Anthony a Teresa Thompson. A Teresa, ela leva o Anthony, né, ela diz que achava que nunca mais veria o Burt. Ela achava que estava tudo resolvido, né? Só que ela diz que havia esquecido de como Burt era mau e de como ele gostava e era bom em fazer retaliações. E aí a gente volta para 2019 de novo em Baton Rouge. A Susan, ela conta que achou um arquivo depois que o Burt morreu. E o arquivo, ele se chamava Arquivo dos Pais. A Susan descobre várias coisas ali e ela vê que 8 meses antes de conhecer o Burt, ele tinha sequestrado o Anthony da sua mãe biológica, Teresa Thompson. Ele dizia para Susan, que era a atual mulher dele, que a mãe biológica do Anthony Templey tinha morrido já. E a Susan, ela disse que nesse arquivo tem também vários boletins de ocorrência que diziam que a Teresa era louca. A Susan conta sobre algo
que o Burt fazia, que era ficar do lado de fora do trailer de Teresa, vigiando-a. Olha só o tanto de coisa louca aí que a Susan diz que descobriu, né, nesse arquivo aí, depois que o Burt morreu. Então, amigos, para explicar essa situação da vigilância, né, que ela diz que o Burt vigiava a Teresa, a gente volta para 2007, para Ingleside, Texas. A Teresa explica que Burt ficava numa mata bem em frente onde ela morava, né? Ela sabia que ele fazia isso, só que ela não ouvia ali realmente, ela não via claramente, né? Mas ela sabia que estava ali por perto, ele estava ali por perto, escondido, vigiando ela. E a Teresa, ela diz que um dia deixou o Anthony brincando no quintal da casa e a sua mãe conta que viu uma picape nos fundos da casa e que ela, na hora ali, não sabia se era alguém conhecido. Ou seja, tinha alguém vigiando a casa. E aí, há um relatório de um detetive particular que estava vigiando a casa. A casa de Teresa Thompson foi vigiada por 3 dias seguidos. A Teresa, ela conta que ela teve acesso a um relatório onde um detetive particular, ele vigiou a casa por 3 dias seguidos, né, antes de avistarem o Anthony Templey. E aí eu vou falar para vocês aqui o que era descrito nesse relatório por essa pessoa que fazia a vigilância, ou seja, não era exatamente o Burt Templey que fazia a vigilância, era um detetive particular. E aí eu vou dizer para vocês aqui, ó, 20 horas e 7 minutos, missão de localizar o paradeiro de Teresa Thompson e o filho Anthony Templey. 20 horas e 45, comecei a busca e vigilância dos indivíduos. Foram anotadas 2 placas de 2 carros na propriedade. 9h30 da manhã, retornei à residência, ambos os veículos ainda estacionados e não havia crianças. 10h30 da manhã, falei com o Sr. Burt Templey no telefone. 23h30, nenhuma atividade na residência, nenhuma criança à vista e nenhum carro entrou ou saiu da propriedade. 8h10 da manhã, policiais avistaram um menino na casa ao lado, cabelo curto, loiro, sem sapatos, brincando lá fora entre as residências. 9h05 da manhã, o Sr. Templey entrou em contato com a polícia de Ingleside. Vigilância suspensa. Se vocês entenderam, tinha esse detetive particular vigiando a casa ali, né? Ele começa numa noite e aí ele passa mais 2 dias vigiando e colocando ali no seu relatório, né, o que ele via, quem entrava, quem saía, a movimentação ali da casa da Teresa Thompson. E aí, um fato interessante aqui é o seguinte, ele queria localizar o paradeiro dos dois, Anthony Templey, o garoto principalmente, e a Teresa Thompson. E aí ele diz que quando o menino é avistado, a vigilância é suspensa. E aí, no dia 15 de junho de 2007, acontece algo. Patricia, a avó de Anthony, conta que nesse dia 15 de junho bateram à porta e ela percebeu que era um policial, apenas um policial, e sua viatura estava parada em frente à casa. Naquele dia, Teresa tinha ido em uma viagem para San Antônio com um amigo. O policial diz que veio buscar Anthony, pois o pai dele o queria.
A Patricia diz que não acreditava que aquilo era uma situação dentro da lei, mas não tinha coragem de falar isso para um policial, né? Ela explica. O policial diz que, infelizmente, terá que levar AJ. Ela então se despede de Anthony, que sai com o policial, e nunca mais ela o viu. Teresa diz que recebeu uma ligação de sua mãe lhe dizendo que Burt havia mandado buscar Anthony. A Teresa então diz ter ficado furiosa e gritou com a mãe perguntando por que ela deixou que o levassem. Teresa ficou muito brava com a mãe, pois ela tinha vários boletins de ocorrência, né? Becky, irmã de Teresa, diz que a sua mãe ficou se sentindo culpada pela situação. Teresa diz que não entende como, mesmo ela tendo conseguido a guarda, ele mesmo assim levou o garoto de forma legal. Então, amigos, nesse momento, a polícia vai até a casa, né, da família, lá da mãe da Teresa, e leva o Anthony Templey. Um carro da polícia, não era ninguém se passando pela polícia, era um cara fardado e uma viatura da polícia, e o policial inclusive estava ali com uma ordem, né, com um papel ali, um documento falando sobre essa ocorrência que ele deveria levar. O Anthony, ele estava cumprindo uma ordem ali. Então, a Teresa, ela diz que não entende isso, né? Como que ela tinha conseguido a guarda dele, ela tinha a guarda dele depois de um processo, e mesmo assim ele conseguiu retomar o garoto de uma forma legal, né? E aqui, amigos, cabe eu explicar o seguinte: o dia 15 de junho, que é quando o Anthony é levado, é diferente lá de quando ele era considerado sequestrado. Vocês lembram que quando a Teresa volta para casa, ela não tinha mais nenhuma notícia do Burt com o Anthony. Ela descobre onde ele estava, e depois que ela descobre, é que ela consegue ali, depois de muita luta na justiça, que o Burt devolva o Anthony para Teresa. Então, ela tinha os panfletos antes dessa situação aqui. Que essa situação aqui foi a polícia quem pegou ele e levou de volta para o pai, né? Quando a avó dele estava cuidando dele. O Burt, ele entrou com um processo em Louisiana, porque em Houston, né, a situação para ele lá era desfavorável. E o advogado Jarrett, ele explica que o tribunal de Baton Rouge não verificou essas tramitações que existiam no Texas. Em Baton Rouge, ele abre um processo dizendo que a Teresa é louca, né? Afirma que ela, além de louca, usa drogas. Ele diz também que ela alega que ele não cuida do garoto, mas que ela não tem nenhuma prova. Então, com isso, ele consegue que o tribunal de Baton Rouge lhe dê a guarda provisória da criança. Ou seja, ele não sequestrou fisicamente o AJ, mas ele usou a vara da família e um advogado, obviamente, para tirar o Anthony da Teresa Thompson. Então, amigos, aqui fica muito claro para a gente que no momento que a Teresa volta para casa, ele tinha sim sequestrado o garoto, porque ele não deu nenhuma informação, ele se escondia junto com o garoto, escondia o garoto da própria mãe, e ela foi quem, lutando, buscando ali, conseguiu encontrar, né, saber que ele estava na casa dos pais do Burt, e foi atrás da justiça para que ele devolvesse o filho para ela. Nesse caso aqui, não, ele usou mentiras ali, né? Tinha vários boletins de ocorrência dizendo que ela era louca, dizendo que ela usava drogas, e aí
ele abre o processo em Baton Rouge, né, porque em Houston já tinha outros problemas, né, a situação desfavorecia ele lá em Houston. E aí o tribunal de Baton Rouge não verificou isso nessa parte aí, né, esse processo que ocorreu no Texas, deu essa liberação de guarda provisória da criança. É por isso que a polícia é quem vai e busca o garoto. A questão da guarda, ela não fica totalmente resolvida, porque é muito caro entrar com ações judiciais, né? A maioria das pessoas, elas não têm recurso para continuar essa batalha. E é exatamente o que acontece com a Teresa. Maisha Coulter, ela explica que o Burt, ele só queria a guarda, mesmo que ele não quisesse criá-lo, né, ser responsável por ele, né, para o Burt, ele só queria vencer aquela luta contra a Teresa, né, e com aquilo, para ele, a vitória era dele, e ela ia ficar na vontade. A Teresa, ela conta como foi difícil os primeiros meses após Burt levar Anthony. Ela só pensava se o filho estava bem, né, se estava sendo bem cuidado ou não, se estava com saúde, enfim. E ela diz que a cada ano que passava ficava mais difícil porque não sabia onde procurar. Então, amigos, é triste, né, cara, porque ela passa por toda a situação, ela consegue que ele devolva o filho para ela e ele ali para vencer ela, ele vai e luta até conseguir tomar de volta o garoto dela, né? E a Maisha Coulter, né? Aquela mulher que ajudava ali vítimas de violência doméstica, ela disse que é comum que às vezes os pais façam isso, né? Eles querem a guarda para mostrar que eles estão ganhando, né? Que eles estão no controle. E que a Teresa, infelizmente, não tinha condições e nem recursos para continuar essa batalha. A Teresa, ela explica que mesmo agora ainda se sente vigiada. Ela diz que mesmo isso sendo impossível, ela ainda tem essa sensação e que ela nunca irá superar toda essa situação pela qual passou. O Anthony, ele fala que não sabia o que o Burt tinha feito com a sua mãe naquela época, pois afinal de contas ele era apenas uma criança, mas que hoje sabe exatamente tudo o que ele fez e todo o estrago que ele causou nela e nele próprio. O advogado Jared diz que acredita que o crime de Anthony foi por autodefesa, mas algo que pode complicar essa questão é que na dinâmica do ocorrido, o Anthony seguiu Burt após ele ser atingido uma vez, né? E o advogado, ele explica que no momento do crime, né, a dinâmica do crime foi que o Burt, quando ele leva o primeiro tiro, ele vai em direção ao banheiro. E o Anthony, ele dá a volta, né? Ele vai atrás, dá a volta no banheiro e atira outra vez, agora na cabeça do Burt. E ele ainda deu um terceiro tiro, só que esse terceiro tiro ele errou. Né? O Anthony, ele diz que o Burt pediu para que ele parasse, só que ele atirou novamente. Dana Cummins, a assistente da promotoria, diz que não há como negar que Anthony tinha a intenção de matar o pai, de acordo com o depoimento e a cena do crime. O advogado explica que assassinato em segundo grau dá prisão perpétua, ou seja, a vida de Anthony Templey está em jogo. Então é isso, amigos, a gente fica por aqui. Essa foi a segunda parte e na semana que vem a gente volta com o final. Como eu já falei para vocês aí anteriormente, eu vou dar preferência ali a episódios que não
passem de 1 hora, né? Eu só vou colocar para vocês aqui episódios muito grandes quando realmente não der para esse tempo de episódio ser menor. No geral, aqui eu vou tentar sempre fazer episódios de até 1 hora, os episódios normais. Então é isso, amigos, essa foi a segunda parte dessa história aí, que está sendo muito interessante, né? Ver todos os acontecimentos aí, o que esse garoto e o que a mãe dele passaram aí. E na semana que vem a gente termina essa história sobre o Anthony Templey, o garoto que atirou no próprio pai. Valeu, galera, abraço e até a semana que vem.